Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Acordei um pouquinho aqui mais cedo com essa beleza e eu tava lembrando de uma mensagem ontem e eu realmente resolvi compartilhar, acordar mais cedo para compartilhar com vocês com essa cara de sono. Foi uma mensagem que eu ouvi do meu pastor, o pastor Tom, mas que mudou minha vida, que minha vida assim, na minha caminhada cristã, uma mentalidade que eu sempre tive, que está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 29, que é sobre o filho pródigo. E esse versículo especificamente ele fala sobre o filho que ficou. E eu sempre li esse versículo e eu nunca havia reparado que ele fala assim para o pai, aquele filho que ficou, quando o outro filho volta e ele diz assim para o pai: pai, eu sempre trabalhei para você como um escravo e você não me... Ele queria dizer com minhas palavras, e você não me reconheceu. Eu sempre trabalhei para você como escravo. E meu pastor, nessa mensagem, ele falou de uma forma muito profunda sobre a mentalidade de filho ou a mentalidade de escravo. Qual a mentalidade que a gente está tendo quanto a Deus? A gente sabe, a gente ouve e a gente fala que Deus é o nosso Pai, que a gente é filho de Deus, mas às vezes isso é tão da boca para fora. Eu vou falar da minha experiência, como eu sempre pensei, como filho de Deus. Eu sei que a Bíblia fala que a gente é servo, e esse servo no original a gente vai ver que é escravo de fato, mas a gente era escravo do pecado e a gente passa a ser escravo de Deus. Mas cada um tem um sentido. E o sentido que eu tô falando, que a gente é filho, todos já sabem, e às vezes a gente inverte, se comporta sempre como um escravo e deixa de abranger e tomar aquela aquela parte de paz. Sabe, como eu sempre vi Deus, eu vou dizer, eu sempre vi Deus como um pai de boca, mas era aquele pai bravo, aquele pai que eu tinha que prestar um relatório do que eu fiz como funcionário. E se esse meu relatório não tivesse completo, se eu não tivesse feito tudo que eu estava ao meu alcance de fazer, eu me sentia tão indigna. Então, o que é que acontecia? A todo momento eu estava me sentindo indigna, a todo momento eu estava me sentindo pecadora, porque eu nunca fechava a conta, eu nunca fazia o suficiente. E eu sempre estava lá me sentindo muito mal, muito triste, porque eu sempre dizia: pai, eu nunca vou te atender, eu nunca vou chegar um momento. E com essa mentalidade, eu sempre até me emociono, porque foi muito forte para mim lembrar que eu passei muitos anos da minha vida vivendo dessa forma. E eu sempre dizia: eu não posso pedir nada para Deus, cara. Só o fato de eu existir já é um grande favor. E eu tinha minha vida como um favor que Deus tinha me dado. Claro que é um favor a vida, mas eu tinha isso assim como uma pessoa que diz assim: ah, coitadinha, vou deixar ela existir. Só isso. E por causa disso eu achava que eu tinha que viver como escravo, trabalhar como escravo. E eu nunca ia ter direito de entrar literalmente na sala do trono e pedir um bezerro. Quando eu falo, quando eu falo um bezerro, eu falo no sentido do filho que ficou mais velho, que ele fala: pai, tu nunca me desse um bezerro para eu matar. Talvez o pai sempre deu comida para ele, mas ele nunca se achou o suficiente para pedir um bezerro, porque ele achava que aquilo era demais, pedir um bezerro para comemorar com os amigos dele. E eu sempre me vi assim. Eu nunca me senti o suficiente para pedir um bezerro pro pai. Eu nunca pedi, né? Eu nunca pedi nada, porque eu sempre achei que só o fato de eu existir já era demais. E eu só queria trabalhar, buscar trabalhar, fazer qualquer coisa que pudesse recompensar a minha existência para Deus. E nunca pedi nada para ele. Nunca queria pedir nada para ele. Tudo que eu pedi era como se fosse um favor. Era
E existe uma mentalidade que foi colocada em mim ao longo dos anos de que, eu não sei se foi tudo que eu ouvi sobre humilhação, sobre você é tão servo, você precisa fazer. E aquilo me doeu tanto ao longo dos anos e eu agi muito como... Eu nunca me posicionei, na verdade, como aquele que chega e que entra. Você imagina um rei onde as pessoas, um filho, só o filho dele pode chegar na sala onde ele está em reunião, pode pedir algo para ele. Então eu nunca me senti nesse direito. Para mim, Deus, ele não ia me entender. Ele só queria que eu tivesse ali para fazer uma missão, alguma coisa. E como eu não fazia nunca o suficiente, eu sempre me senti pecadora, sabe? Eu sempre me senti pecadora porque eu não fazia o suficiente. E como eu não fazia o suficiente, eu não estava merecendo a minha existência. E eu nunca fechava a conta. E eu sempre buscava fazer mais e tentava fazer mais. E a conta nunca fechava, e a conta nunca ia fechar, cara. Eu podia levar anos da minha vida servindo a uma igreja local, servindo alguma coisa, que a conta nunca ia fechar. E agora eu vejo isso, porque essa conta nunca fecha, porque a gente não faz nada disso para merecer Jesus, para merecer ser filha dele. A gente já é filho quando recebe ele. Quando você recebe Jesus como irmão, você já é filho de Deus, como Salvador. Então, a conta já fechou, mas não porque a gente pagou isso como escravo, mas porque a gente se entregou. E perceber essa mentalidade tem mudado a minha vida, no sentido de me posicionar como filho do Abba, como quem não tem que trabalhar, mas quem tem que trabalhar porque é grato, porque é filho. E a qualquer momento eu posso entrar na sala do banquete e pedir um bezerro para mim, porque eu sou filho dele. Eu sou filho e eu posso mudar, sabe? E eu falo bezerro no sentido de coisas materiais e coisas dignas que eu, como eu disse, eu não achava que até existia, era um favor que Deus fazia para mim, enquanto Mara chegar a pedir alguma coisa. E eu nunca nem pedi assim, eu não tinha mentalidade nem de pedir, ó Deus. Eu fazia assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma roupa. Ó Deus, poxa, eu queria aquela roupa, mas eu não mereço. Claro, você viu que eu não bati a meta desse mês. Mas se você quiser, por tua misericórdia, me dá essa roupa. Era uma mentalidade tão... como se ele não fosse meu pai, como se ele fosse meu patrão. E eu não fechei a conta e tô ali implorando por uma migalha dele. Mas olhar ele com a mentalidade de pai faz com que você diga, ó Deus, sou tua filha, com a intimidade de um pai. Você não chega pro seu pai e diz, ó pai, porque eu fechei a conta, porque eu lavei todos os pratos, eu quero que você me faça isso. Não, você chega e já vai pedindo, porque você sabe que seu pai te ama tanto que ele não vai te negar se aquilo estiver dentro das condições e vontade dele. E falando numa mentalidade de coisas materiais, eu sempre olhei que eu nunca ia pedir a Deus assim, casas, carros, enfim, coisas materiais, porque eu nunca era merecedora. Mas agora eu já posso olhar, sabe? Eu posso olhar para as coisas e dizer, ontem eu estava aqui e eu olhei aqui para essas casas, as maiores que tem, porque tem as menores, e eu olhei para as maiores assim. E eu pensei, por que eu não posso pedir? Cara, por quê? Eu sou filha dele e eu posso pedir. E eu senti uma liberdade tão grande no meu coração. O Espírito Santo falou, por que não pedir? Você é filha. E na minha cabeça o que veio foi assim, você não fechou a conta, você não fez por merecer, você... Aí eu pensei, eu nunca vou merecer, mas eu sou filha, eu não posso fazer nada. Então,
essa liberdade, não sei se vocês estão me entendendo, essa mensagem simples, mas é assim que eu tenho tentado viver como uma filha, entender que nada que eu faça vai ser o suficiente, porque muitas vezes a gente busca muito o sistema, que disseram que levam a Deus, né? Alguém criou algum dia uma forma, um sistema e disse: sigam isso porque vocês vão chegar perto de Deus. E às vezes a gente se agarra tanto com esse sistema, se agarra tanto com aquilo, mais do que o próprio Deus. E eu penso que o filho pródigo, o filho que ficou, ele se agarrava mais em servir do que a usufruir. E quando ele viu o outro filho usufruindo, ele ficou revoltado, mas ele nunca ele nunca tentou usufruir, ele nunca tentou pedir o pai dele usufruir. Então, é só essa mensagem, que você usufrua da paternidade que Deus te deu. Usufrua do poder de filho. Não estou dizendo para ninguém deixar de servir. Servir, a gente serve por amor, a casa de Deus, as coisas que Deus manda. Mas muitas vezes a gente se entrega tanto a uma modalidade criada por alguém. E como eu disse, deixa de seguir ao Deus, servir ao Deus, amar pessoas externas da comunidade para amar pessoa, para estar servindo como escravo muita gente, pessoas internas por um jugo, sabe? E servir a Deus não é um jugo. Servir a Deus é porque a gente entende que Ele fez por nós e a gente quer fazer por alguém por amor, sem julgo e usufruindo dos talentos e dons que Deus te deu. Não um modelo, como eu penso assim, sobre os dons como uma escola. Eu vou continuar a questão dos dons em outro vídeo para vocês, mas é isso. Seja filho, não escravo. E também eu vou deixar aqui na descrição a mensagem do meu pastor, aí vocês podem ouvir e com certeza ele vai falar muito mais claro do que eu. Deus abençoe vocês.